Bom dia, ministro. Bom dia a todos os componentes da mesa, os representantes das comunidades, público em geral. É um orgulho muito grande, ministro, ter sido convidado pelo senhor para participar desse fórum que nós patrocinamos já há alguns anos. E ontem eu estive aqui e vi a palestra do Arnaldo Jabor, ele começou falando sobre cultura, falando sobre produção cinematográfica, o qual ele teve presença fundamental, falou do cinema novo e falou da importância do desenvolvimento pela cultura, de qual o papel da cultura, né? Como a cultura influencia diretamente nos processos de desenvolvimento, porque há estímulos que são inerentes aí à produção cultural, e isso é uma crença muito grande no Instituto Light, e está no meu discurso, dentro de casa, né, dentro da própria Light, e sempre foi encontro com lideranças comunitárias ou por encontro com produtores culturais. Eu busco colocar uma visão até um pouco particular, mas que começa a ganhar sinergia aí com outros pensamentos. Então, fico muito feliz de poder ver que não estou sozinho pensando dessa forma. A cultura é fundamental, assim como os valores que o esporte passa também é fundamental para o desenvolvimento social e econômico das cidades. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, e fiquei mais feliz ainda quando vi o tema fazer acontecer, ministro. E no seu telefonema, quando você me falou que já passou da época de publicar livros, né, e de simplesmente disseminar ideias de futuros projetos, e estava na hora de começar a fazer acontecer, e de que o fórum precisava então ser aí um vetor para que esse processo se desencadeasse. E eu tenho participado porque trabalho numa empresa que está muito engajada no desenvolvimento da cidade, porque ela depende da cidade e ela percebe e entende isso. O Instituto Light foi criado nesse sentido, para o desenvolvimento social e econômico. É um instituto que tem ligação cultural, ambiental e urbano. E nós entendemos que a sustentabilidade do negócio de distribuição de energia elétrica, dentro de uma concessão circunscrita, em uma geografia delimitada, quer dizer, eu não posso, diferente de outras empresas, a Light não pode ir para outro município e fornecer energia, e o consumidor também não pode escolher outra distribuidora, simplesmente a estrutura de distribuição de energia elétrica não comporta essa dinâmica. Então nós sabemos que dependemos do nosso cliente para poder ter um negócio sustentável. E diante disso, existe o Instituto Light para articular ações dentro de uma estratégia de sustentabilidade para desenvolver projetos. E recentemente, coisa de 2012 para cá, participando do Fórum Nacional mais ativamente, eu, e responsável por tentar articular soluções com outros entes para que a gente pudesse ter capacidade de investimento, nós chegamos a alguns arranjos, e que é justamente isso que eu gostaria de tratar. Foi já falado do Favela Criativa, foi falado do projeto Travessia, certamente alguns dos senhores aqui das comunidades conhecem os projetos. Eu acredito que nós estamos trabalhando dentro de um modelo que está muito ligado ao manifesto. Isso foi, para mim, que conheci o manifesto ontem, uma surpresa muito agradável. Você tem 7 compromissos aqui, eu estava contabilizando a modelagem dos 2 projetos, que são esses novos projetos que estamos tocando. Pelo menos 6 deles aqui estão sendo, podem ser visualizados dentro dessa modelagem. E o interessante é que isso começou de uma forma muito orgânica, né? Tinha um objetivo, criar um projeto, e temos que investir um recurso que existe dentro da empresa para desenvolvimento. Vamos ao BNDES, conversar com o BNDES, a princípio era um projeto de crédito social, conversamos e o próprio BNDES falou, olha, vocês não... Isso foi muito interessante, eu não me lembro exatamente quem disse isso na reunião, falou, vocês não precisam inventar a roda, por que vocês querem desenvolver um projeto novo, né? Vocês vão ter que subir aí, visitar todas as comunidades e tentar identificar quais são as demandas de todas elas, mas o Instituto Pereira Passos fez um mapeamento de tudo. Tem agentes territoriais circulando diariamente nos territórios, eles sabem quais são as demandas, procure-os, e nós fizemos, e foi a melhor coisa que nós fizemos. E a partir daí começou uma sequência de arranjos institucionais com o poder público, com agente, com iniciativa privada,
com uma série de organizações de terceiro setor, com o BNDES como um dos financiadores e o Instituto articulando. E assim a gente conseguiu fazer o projeto Favela Criativa, que, como foi passado no slide da Eduarda, são 16 milhões e 400 mil reais que estão sendo aplicados em reformas de equipamentos e espaços de lazer em 12 comunidades do Rio de Janeiro, pacificadas. O Favela Criativa é um outro arranjo que utiliza um fundo de eficiência energética, que é utilizado pelas empresas de distribuição de energia elétrica no Brasil inteiro, comumente naquela troca de geladeiras, troca de chuveiro elétrico, vocês já devem ter visto isso, tem folhetos falando sobre eficiência energética, e o meu diretor me colocou como um desafio ir a Brasília e convencer aos técnicos que eficiência energética tinha a ver com cultura, de uma forma que a gente pudesse utilizar então esses recursos em associação à Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. E eu fui lá e apresentei então o que era o conceito do que seria o Favela Criativa, e eles concordaram. O discurso foi parecido com o discurso do Jabor aqui ontem. O desenvolvimento está ligado à cultura, você precisa estimular o imaginário das pessoas, porque as ações só acontecem porque elas foram antes pensadas por alguém. E existem grupos como esse aqui do Fórum que tem como atividade justamente imaginar as coisas. E depois de imaginados, então, de forma organizada, a gente consegue colocar no papel, que é o papel aqui do colegiado, colocar compromissos, em cima desses compromissos desenvolver ações táticas. Fico muito feliz em perceber que a gente não está sozinho, né? Que a gente está vendo o Sebrae aí com uma série de projetos. A Marília enunciou vários projetos, o BNDES está analisando vários projetos e fazendo outros tantos, inclusive conosco. O Instituto Pereira Passos também já mapeou diversas iniciativas. O mecanismo do patrocínio cultural, que é uma realidade muito forte dentro da Light, se coloca como uma oportunidade muito grande de financiar essas atividades, né? E cada vez mais há uma vontade de identificar dentro das comunidades o que é produzido por elas. Estou aqui com o papel do projeto Oi Comunidade, sensacional. Quer dizer, parece até que eu escrevi junto contigo isso, porque a gente está pensando exatamente igual, e não diferente do que pensa o BNDES, pelo que eu vi da fala do Viana, não diferente do que pensa o Sebrae, pelo que eu vi da fala da Ruth, da Marília. E percebendo todas essas potenciais sinergias, e após o telefonema do ministro Reis Veloso, eu falei: ministro, a gente precisa conversar com a secretária de Cultura do Rio de Janeiro, e nessa reunião a gente precisa levar a Eduarda, e eu me comprometo a fazer esse agendamento, e nós precisamos tentar conversar sobre como que essas atividades que já estão em curso, mas que têm ali uma abrangência limitada pelo financiamento e pelos recursos humanos que elas demandam, como é que a gente pode potencializar cada uma delas, como é que a gente pode ir grudando uma ação na outra de forma a transformar isso tudo em um programa. Então o ministro se dispôs a ir junto comigo na Secretaria de Cultura, fomos atendidos pela Adriana Ratz, a Eduarda participou, a Maria também estava lá, e começamos ali a nos surpreender com tantas interseções boas de ações que já estavam em curso e que precisavam apenas de ali uma organização interna. A Adriana, inclusive, mandou esse e-mail para a Eduarda falando desse distanciamento, às vezes muito ruído na comunicação, até às vezes dentro de casa. Eu tenho consciência de que dentro da própria Light muita gente não tem a visão dos projetos que a gente realiza com todos vocês, né? É um problema de comunicação, a gente tem que resolver isso de alguma forma, mas os primeiros passos estão sendo dados. Eu fico muito contente de que o Fórum Nacional seja o grande vetor de congregação, né, de organização de todas essas ideias e planos de ação, que seja o grande estrategista e que o ministro, um grande poder de convocação que ele tem, consiga então juntar essas pessoas e organizar essas ideias. Existem muitas oportunidades. Eu escrevi um artigo para o Fórum, que vai ser publicado aí na publicação que sai como resultado, e onde eu coloco que o problema não é dinheiro, né, não é financiamento, o financiamento está aí, o problema é o acesso a ele, o problema não é ausência de projetos e iniciativas, existem várias, mas elas estão pulverizadas. Por que não concentrar isso tudo? Por que não juntar esforços para conseguir não só
sinergia nas atividades, nas ações, nos projetos, transformando em grandes programas, composto por vários, composto por esse colegiado que está sendo proposto no manifesto, e também conseguir acessar essas linhas de financiamento via lei de incentivo, via dinheiro de empresas do setor privado, via recursos sociais do BNDES, que podem ser pelo Fundo Social ou podem ser por esse subcrédito que, associado à Lei de Cultura ou do Esporte, consegue ser alavancada aí em múltiplas vezes e conseguir um impacto realmente perene e de envolvimento comunitário. Eu não vou falar dos projetos, acho que a gente pode em um outro fórum falar especificamente de cada um deles. Eu trouxe um folhetim do Favela Criativa. Eu queria só dizer que ambos os projetos, assim como os projetos que foram apresentados aqui, eles têm muitos pontos em comum, partem de princípios semelhantes de empoderamento, capacitação e de que o cidadão tem condição de ele próprio perseguir os seus sonhos e trilhar a sua vida, que a gente é um mero facilitador disso. E sendo assim, coloco o Instituto Light está à disposição do Fórum Nacional para continuar aí nesse processo de criação de oportunidade. Muito obrigado.